Meu nome é Nair. Tenho 67 anos. E eu ainda lembro do som. Rasgando. Na fila do check-in, com gente olhando, meu genro Mauro segurou meu passaporte como se fosse dele. Depois pegou meu cartão de embarque, deu um sorriso de canto e falou alto. A senhora não vai para Disney. Vai ficar cuidando dos cachorros. Eu fiquei imóvel. A Patrícia, minha filha, estava ao lado dele. Ela viu. Ela ficou calada. E o Mauro rasgou o papel na minha frente, devagar, como se estivesse carimbando uma sentença. Eu não gritei. Não implorei. Não chorei. Eu só senti aquele frio no peito quando a gente entende que amor sem respeito vira cativeiro. Ajeitei a bolsa e fui até o balcão da companhia aérea. Por dentro eu tremia, mas eu sabia que, se eu cedesse ali, eu viraria isso para sempre. Meu cartão de embarque foi destruído. Eu preciso resolver isso agora. A atendente me olhou e franziu a testa. E eu vi que o meu destino não dependia de escândalo. Dependia de clareza. Agora eu volto um pouco, porque ninguém vira pedra do nada. Eu criei a Patrícia praticamente sozinha. Trabalhei muito, economizei cada moeda, engoli orgulho, tudo para minha filha crescer sem sentir o medo que eu senti. Por isso eu sempre tentei manter a paz. Só que paz demais, quando só uma pessoa paga, vira prisão. Quando a Patrícia conheceu o Mauro, ele parecia o homem certo. Era educado, sorridente, prestativo. Eu quis gostar dele. Eu precisava acreditar que minha filha tinha encontrado segurança. Mas eu comecei a notar detalhes. A risada presa quando alguém discordava. O jeito de cortar a Patrícia no meio da frase. A mania de decidir tudo e depois dizer que era pro bem da família. Eu vi. Eu calei. Mãe acha que, se falar, perde a filha. Eles casaram, vieram as crianças, veio a correria. E alguém precisava segurar a base. A base fui eu. Eu virei a solução automática. Escola, lanche, banho, mochila, remédio, consulta. E ainda os cachorros. 2. Comprados por impulso, viraram minha obrigação. Todo mundo dizia que era simples. Só que simples, para eles, era eu fazer. O Mauro foi soltando a verdade aos poucos. Falava comigo como se eu fosse funcionária. Ele esperava a Patrícia se distrair e soltava o veneno. A senhora já está aí mesmo. A senhora não faz nada além de ficar em casa. É bom a senhora se ocupar, né? Eu ardia por dentro e sorria por fora. Eu tinha medo de perder meus netos. Medo de ser empurrada para fora como se eu fosse um móvel velho. Só que eu não sou feita só de medo. Eu sou feita de memória. Eu lembro do meu pai dizendo que dignidade é a última coisa que a gente perde, se não entregar de graça. Eu lembrei disso tarde, mas eu lembrei. No meu aniversário de 67 anos, eu decidi me dar um presente. Uma viagem. Meu sonho antigo era ver a Disney. Não por fantasia. Eu queria uma alegria leve, como se eu também tivesse direito a um pedaço de infância. Eu planejei tudo com calma. Juntei dinheiro. E comprei minha passagem no meu cartão, tudo certinho. Quando contei para Patrícia, ela sorriu rápido e disse que era legal. No dia seguinte, ela apareceu com a ideia de ir todo mundo junto. Disse que o Mauro achava melhor assim, que as crianças iam amar. E veio a frase que me apertou o peito. Mãe, a gente passa no seu cartão e depois a gente acerta. Eu aceitei mesmo desconfiada. Eu queria paz. Eu queria ver meus netos felizes. Eu queria sentir que eu ainda era parte daquela família. Só que, quando o dinheiro entra no meio, a verdade aparece rápido. Na semana seguinte, eu vi uma compra no meu cartão que eu não fiz. Depois outra. Malas, upgrades, coisas caras. Eu olhei a tela do celular e senti o mesmo frio do aeroporto. Foi ali que eu entendi. O rasgo do cartão de embarque ainda ia acontecer. Eu só não sabia o dia. Eu não confrontei de cara. Eu testei. Perguntei para Patrícia como quem pergunta por curiosidade. Ela desviou. Disse que era o Mauro adiantando umas coisas. Quando pedi para ver, ela mudou de assunto e me chamou de paranoica. Ali eu entendi, sem prova, eu viraria a velha confusa que inventa problema. Então eu me organizei. Peguei os extratos,
Anotei datas e horários, tirei print de tudo. Liguei para a operadora e pedi detalhes de cada compra. Anotei o número de protocolo e guardei como quem guarda uma chave. Descobri assento melhor, bagagem extra, seguro viagem. Coisas que ninguém me pediu autorização. E caiu a ficha. Ele não queria só uma viagem. Ele queria me deixar sem escolha. Se eu reclamasse, ele ia dizer que eu estava atrapalhando a felicidade dos netos. E minha filha, do jeito que estava, ia engolir a versão dele. Eu fiquei na cozinha, com a tela do celular acesa, ouvindo o relógio. E eu soube que o aeroporto não ia ser um acidente. Ia ser um método. E naquele instante eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. A primeira compra estranha apareceu numa terça-feira, depois do almoço. Meu celular vibrou em cima da mesa. Mensagem do banco. Eu sequei a mão no pano e olhei achando que era coisa pequena. Não era. Compra aprovada. Valor alto. Loja de malas. Eu senti aquele calor no rosto que não é febre, é alerta. Eu não tinha ido a loja nenhuma. Eu respirei fundo. A vontade era ir direto na sofá e perguntar na frente de todo mundo, mas eu me segurei. O Mauro sempre venceu quando eu perdi a calma. Eu o observei. Peguei um caderno velho da gaveta e escrevi data, hora, valor e o nome da loja. Ao lado, uma palavra só: por quê? A noite chegou com a casa cheia de barulho. Criança correndo, cachorro pedindo atenção, Patrícia cansada, Mauro esticado como rei. 2 cachorros, aliás, que ele comprou dizendo que era presente para os meninos. Presente que eu dava banho, eu levava para passear, eu limpava o xixi do tapete. Quando eles latiam de madrugada, era meu nome que chamavam, não o dele. Quando a Patrícia passou pela cozinha, eu falei simples. Patrícia, chegou notificação de compra numa loja de malas. Ela travou por um segundo e olhou, sem perceber, na direção do Mauro. Aí veio a resposta pronta. Deve ser o Mauro adiantando umas coisas da viagem. Mãe, pra facilitar. Facilitar. Essa palavra sempre vem antes de um abuso. Eu perguntei com voz calma. Ele te mostrou? Foi no meu cartão. Ela desviou. Depois ele organiza e te mostra. Não fica preocupada. No dia seguinte veio outra notificação. Ingresso. Depois bagagem extra. Depois um seguro viagem. Cada vibração era como um dedo apertando meu peito. Eu perguntei de novo. Ela repetiu o pacote. É pra família. É pros meninos. A gente acerta depois. E então ela soltou a frase que me fez entender que não era descuido. Era método. Mãe, para de olhar essas coisas. Você fica nervosa por nada. Por nada. Como se eu não tivesse passado anos contando moeda, guardando troco no bolso do avental, dizendo não para mim mesma para dizer sim pros outros. O mais triste é que, para fora, o Mauro parecia impecável. No portão da escola, ele fazia piada, ajudava a carregar mochila, cumprimentava todo mundo como homem correto. Na igreja, quando ia, ele apertava mãos e sorria como se fosse exemplo. Mas dentro de casa, quando ninguém via, a voz dele afinava e virava lâmina. E eu já tinha visto esse filme antes. Só que antes eu não tinha prova. Eu fui pro quarto, fechei a porta devagar e sentei na beira da cama. Ali eu escolhi quem eu seria dali pra frente. A Nair que engole ou a Nair que se protege. Eu escolhi me proteger. Liguei pro banco. Pedi a lista detalhada das compras, com data, horário e estabelecimento. Pedi também os parcelamentos recentes. Anotei tudo no caderno. A atendente me deu um número de protocolo. Eu repeti 2 vezes e guardei como se fosse chave. Tirei print da tela e mandei para mim mesma num e-mail antigo que só eu sabia a senha. Depois fiz outra coisa que eu nunca fazia. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes pequenos. Quando a Patrícia deixava o celular em cima da mesa, eu via as notificações pulando. Confirmação de compra. Confirmação de upgrade. E uma vez, só uma vez, apareceu um e-mail com o nome do Mauro no assunto, falando de assentos melhores. Ele nem se preocupava em esconder. O orgulho dele era maior do que a inteligência.
Eu não fiz isso por maldade. Eu fiz por sobrevivência. Porque quem usa seu nome e seu dinheiro sem respeito não para por conta própria. E, se eu não colocasse limite, eu ia acordar um dia sem dinheiro e ainda com a culpa no colo. No fim da tarde, eu estava no carro indo buscar as crianças quando Mauro ligou. Eu atendi no viva voz. A senhora viu as compras? Ele perguntou, como se eu tivesse visto o tempo. Vi. Então é isso mesmo. Eu comprei umas coisas. A gente vai viajar junto. A senhora nem ia usar esse limite todo. Fica tranquila. Ele falou como se meu esforço fosse sobra. Eu não discuti. Eu fiz uma pergunta pequena, como quem pede um favor. Você pode me mandar tudo certinho por mensagem? Só para eu guardar. Ele riu. Pra que isso, Nair? Eu respondi. Eu gosto de organização. Ele desligou irritado. E eu senti, pela primeira vez, que minha calma incomodava mais do que qualquer grito. Naquela noite, com a casa quieta, eu abri o caderno e escrevi minhas 3 regras, para eu não esquecer quem eu era. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Depois escrevi a 4ª, a mais difícil. Eu não vou mais pagar para ser humilhada. E foi aí que eu reparei num detalhe simples no aplicativo do banco. No histórico, aparecia o nome do titular do cartão. Meu nome. Nair. E aquela força quieta subiu do fundo do peito. Se eu podia pagar, eu também podia cortar. Só faltava escolher o momento certo. Na madrugada, eu ouvi o Mauro rindo no telefone, dizendo para alguém que eu ia ficar em casa com os cachorros enquanto eles curtiam tudo. Eu fechei os olhos. Então é isso. Porque, enquanto Mauro achava que tinha me colocado no lugar de sempre, eu já estava em outro lugar, só que em silêncio. E naquele instante eu entendi. A viagem não era para Disney. A viagem era para fora do controle dele. E eu já tinha começado a caminhar. Na manhã seguinte, eu acordei antes do despertador. Não foi por vontade. Foi por instinto. Meu corpo já tinha entendido o que minha cabeça ainda tentava negar. Quando você vive muito tempo sendo a base de todo mundo, você aprende a escutar sinais. E naquele dia, o sinal era simples. Eu não podia mais ser a mulher que só reclama depois que o estrago acontece. Eu fiz café, coloquei a água para os cachorros, arrumei as mochilas das crianças, tudo no automático. Só que, por dentro, eu estava diferente. Eu estava acordada de um jeito que eu não sentia há anos. Enquanto eu passava manteiga no pão, meu celular vibrou de novo. Compra aprovada. Eu olhei o valor e senti a barriga gelar. Era alto demais. Eu não abri a notificação na hora. Eu fechei os olhos, respirei, e me obriguei a fazer uma coisa que eu nunca fiz direito: pensar antes de reagir. Porque eu sabia o que o Mauro queria. Ele queria uma explosão. Queria eu reclamando na frente das crianças, ele fazendo cara de vítima, a Patrícia pedindo para eu parar, e no fim eu pedindo desculpas por existir. Era o teatro perfeito. E eu não ia mais atuar no papel que ele escreveu para mim. Eu fui pro quarto, tranquei a porta, sentei na cadeira e abri o aplicativo do banco com calma. Anotei a compra no caderno, data, hora, valor, estabelecimento. Do lado, mais uma pergunta: por que ele tem tanta coragem? Eu liguei pro banco de novo. Pedi o detalhamento completo. A atendente falou devagar, como se estivesse acostumada com gente desesperada. Quando ela terminou, eu não estava desesperada. Eu estava lúcida. Assentos melhores. Bagagem extra. Seguro. Compras que não tinham nada a ver com facilitar. Era ostentação com o meu dinheiro. E aí veio a parte que mais doeu. Porque a dor não era só o dinheiro saindo. Era a certeza de que, para ele, eu era um recurso. Um objeto. Um cartão com pernas. Eu pedi mais um protocolo. Anotei. Repeti em voz baixa, como quem guarda uma senha importante. Depois pedi o extrato em PDF no e-mail. Eu queria tudo organizado, não para brigar, mas para provar. Quando eu desliguei, fiquei alguns segundos parada, olhando para a parede. Minha mão tremia um pouco. Não de medo do Mauro. De tristeza pela Patrícia. Eu pensei, minha filha vai escolher quem? E eu já sabia a resposta.
O silêncio dela no aeroporto ainda nem tinha acontecido, mas dentro de casa ele já existia. Era o tipo de silêncio que protege o agressor e destrói a vítima, só que sem barulho. Esse é o mais perigoso. Na hora do almoço, eu fiz um teste. Um teste simples. Eu chamei a Patrícia para conversar a sós, na cozinha, enquanto Mauro estava no banho. Eu falei sem acusar, com voz de mãe cansada, não de inimiga. Filha, eu preciso que você me mostre tudo que foi comprado no meu cartão. Tudo. Ela apertou os lábios, segurou o celular com força. E respondeu do jeito que eu já esperava. Mãe, não começa. Ele está fazendo isso pela gente. Eu mantive a calma. Pela gente ou por ele? Ela desviou o olhar. E aí veio a frase que me mostrou o tamanho do buraco. Você sabe como ele fica quando é contrariado. Eu só quero paz. Paz. Outra vez essa palavra. Eu quase ri. Não de humor. De espanto. Porque eu passei a vida inteira buscando paz, e foi exatamente essa paz que me colocou de joelhos. Eu não discuti. Eu só disse: tudo bem. E vi o alívio no rosto dela, como se eu tivesse feito o favor de me calar. Ela nem percebeu que, naquele momento, eu tinha acabado de confirmar uma coisa importante. Eu estava sozinha ali dentro. No final da tarde, o Mauro apareceu na sala e falou alto, do jeito que ele fazia quando queria ser ouvido por todo mundo. Nair, amanhã eu vou resolver mais umas coisas da viagem. Não se preocupa, tá tudo sob controle. Eu senti uma vontade antiga de responder atravessado. Mas eu segurei. E usei o veneno dele contra ele, com uma doçura que ele não soube entender. Que bom, Mauro. Só me manda tudo certinho depois. Eu gosto de organização. Ele fez uma careta. Porque, quando você pede organização, você está pedindo prova. E prova é o maior inimigo de quem vive de manipulação. Ele saiu sem responder. E eu vi um detalhe pequeno, quase invisível. A mão dele fechou o celular com pressa, como se tivesse algo ali que ele não queria que eu visse. Eu guardei isso. Detalhe pequeno também vira arma quando a gente junta com outros. Naquela noite, enquanto eles jantavam, eu fiquei em pé na pia, fingindo que estava lavando louça. Na verdade, eu estava ouvindo. O Mauro falava com um amigo no telefone, rindo. Ele não percebia que eu estava ali porque eu sempre estive ali. Invisível. Ele disse algo como: ela vai ficar com os cachorros. Vai ser melhor assim. Velha não aguenta andar em parque, só atrapalha. E do jeito que a Patrícia é mole, ela não vai falar nada. Quando eu ouvi meu nome naquela frase, eu senti o mundo ficar muito quieto. Não foi raiva. Foi clareza. Ele já tinha decidido me humilhar antes mesmo do aeroporto. O rasgo do cartão de embarque era só a cena final. O plano dele já estava pronto. Eu subi para o meu quarto com o coração batendo forte, mas sem lágrimas. Eu peguei o caderno e escrevi mais uma linha. Ele acha que eu não vou reagir. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito com tanta certeza. Eu comecei a construir o meu próprio plano, sem contar para ninguém. Primeiro passo: proteger meu dinheiro. Eu entrei no aplicativo do cartão e reduzi o limite para o mínimo. Não cortei tudo, porque eu queria que ele continuasse achando que tinha controle. Eu só apertei o nó. Segundo passo: proteger minha identidade. Troquei senhas, ativei alerta de compra por mensagem e e-mail, e guardei tudo em uma pasta com nome comum no celular, para ninguém desconfiar. Terceiro passo: proteger minha casa. Eu pensei nos meus documentos, no que estava no meu nome, no que ele poderia tentar tomar se eu virasse a vilã da história. Anotei o que eu precisava separar. E aí veio o quarto passo. O mais delicado. Eu precisava de uma testemunha que não fosse a minha filha. Eu lembrei da Carla, uma vizinha que sempre me tratou com respeito. Ela trabalhava em escritório, era do tipo que entendia de papel, protocolo, registro. Eu nunca pedi ajuda para ninguém. Eu sempre fui a ajuda. Mas naquela noite eu mandei uma mensagem simples. Carla, amanhã você pode me atender 5 minutos? Eu preciso de um conselho rápido. Eu apaguei a conversa depois. Não porque eu tinha culpa, mas porque eu estava lidando com alguém que não brincava quando perdia poder. Quando eu deitei, eu não consegui dormir. Não por medo do aeroporto.
Por causa do que vinha depois. Porque se ele tinha coragem de me humilhar em público, ele tinha coragem de inventar qualquer coisa sobre mim quando eu reagisse. E eu já via o roteiro. Ele ia dizer que eu estava confusa, que eu tinha dado permissão, que eu estava difícil. Eu encostei a cabeça no travesseiro e pensei nos meus netos. Pensei no sorriso deles quando me chamavam de vó. Pensei no quanto eu amava aquelas crianças. E foi nesse momento que eu entendi a aposta real. Não era só uma viagem. Era minha dignidade. Era minha segurança. Era meu nome. E era o tipo de coisa que, se eu deixasse passar, eu nunca mais recuperava. Eu fechei os olhos e fiz uma promessa silenciosa, sem teatro, sem ameaça. Eu não vou gritar. Eu vou provar. E, quando eu agir, vai ser tão limpo que ninguém vai conseguir dizer que eu fui cruel. Só que, antes disso, eu precisava do momento certo. E ele estava chegando. Porque no dia seguinte, eu encontrei no lixo da cozinha um papel amassado. Era uma confirmação impressa. E tinha o meu cartão ali, com o nome dele em cima. E naquele instante eu soube. Eu tinha a primeira prova que ele não ia conseguir apagar. Eu fiquei olhando aquele papel amassado como se ele pudesse me morder. Confirmação impressa. Número de reserva. Data da viagem. E, lá em cima, o nome do Mauro, como se ele fosse o dono de tudo. Até do meu dinheiro. Eu não peguei na hora. Primeiro eu respirei. Eu aprendi com a vida que a pressa faz a gente perder detalhe. E detalhe, naquele tipo de guerra, era o que me salvava. Quando eu abri o papel com cuidado, vi mais do que eu esperava. Tinha um endereço de e-mail. Tinha o valor. Tinha até um código de assento que eu não tinha escolhido. E o pior não era isso. O pior era perceber que ele se sentia tão seguro que nem se deu ao trabalho de esconder. Eu guardei o papel dentro de um livro antigo, daqueles que ninguém abre. Depois voltei para a cozinha e continuei minha rotina, como se eu não tivesse acabado de achar a primeira rachadura na máscara dele. E como ele gostava de máscara. Na rua, o Mauro era o homem cordial. O genro que ajudava a carregar compras do porta-malas. O pai brincalhão que fazia graça na porta da escola. O vizinho prestativo que falava alto sobre respeito e família. Quando alguém elogiava ele, eu via ele inflar por dentro. Ele precisava ser visto como bom. Só que dentro de casa, a voz mudava. O olhar mudava. Ele não pedia. Ele ordenava. E, quando eu não respondia do jeito que ele queria, ele virava a situação como se eu fosse a errada. Isso era o veneno dele. Fazer a vítima duvidar do que viu. Eu já tinha caído nisso antes. Muitas vezes. Eu me perguntava se eu era sensível demais, velha demais, cansada demais. Até que um dia eu entendi uma verdade simples. Quem te ama não te confunde. E ele vivia me confundindo de propósito. Naquela tarde, eu chamei os cachorros para perto e fiz carinho neles com calma. Eles não tinham culpa de nada. Mas eu também entendi que eles seriam a desculpa perfeita pro Mauro me prender em casa. Cuida dos cachorros. Como se eu fosse empregada. Como se meu sonho fosse luxo. Como se eu tivesse que pagar pela felicidade deles com a minha vida. Eu peguei o celular, abri de novo o aplicativo do cartão e olhei as compras, uma por uma. E, enquanto eu rolava a tela, eu percebi um padrão. Não era compra aleatória. Era pacote. Era planejamento. Ele tinha comprado coisas de quem já tinha certeza do golpe. De quem já tinha treinado o discurso. Depois a gente acerta. E eu comecei a lembrar de outras situações, pequenas, que eu tinha deixado passar. Um dia ele pediu meu cartão para comprar fralda e voltou com um item a mais. Um dia pediu para pagar um remédio e apareceu uma assinatura. Sempre assim. Sempre um pouquinho a mais, para testar até onde eu aceitava. Eu fui até o quarto, peguei meu caderno e escrevi bem grande. Ele não começou agora. Ele só ficou mais corajoso. A campainha tocou. Era a Carla, minha vizinha. Ela tinha respondido minha mensagem dizendo que poderia falar comigo quando eu quisesse. Eu abri a porta com um sorriso curto, daqueles que não pedem pena. Carla era o tipo de mulher que olha no olho. Ela não tinha medo de gente difícil. Trabalhava com papelada, contrato, protocolo. E tinha uma coisa que eu respeitava muito nela. Ela não gostava de injustiça.
A gente sentou na sala. Eu não contei tudo de cara. Eu contei do jeito que eu sempre faço quando quero ser levada a sério. Sem drama. Com fato. Mostrei os extratos. Mostrei os prints. Mostrei o papel da reserva. Ela não falou nada por alguns segundos. Só ficou olhando. Depois perguntou uma coisa simples. Nair, você deu permissão por escrito? Eu respondi com a verdade. Eu só disse que podia passar algumas coisas e depois acertar. Mas nunca autorizei esses extras. Nunca. Ela sentiu, como quem já esperava. Então você tem duas frentes. A do dinheiro e a da narrativa. Porque ele vai tentar dizer que você autorizou tudo. A palavra narrativa me acertou como soco. Porque era isso mesmo. Ele ia querer contar a história antes de mim. Ele ia querer me pintar como velha confusa. E minha filha, do jeito que estava, ia deixar. Eu senti um aperto no peito, mas não foi fraqueza. Foi decisão. Carla continuou, firme, sem me assustar. Você precisa de prova organizada. Em ordem. E precisa de um registro de que você tentou resolver. Protocolo do banco, protocolo do cartão, tudo. Eu mostrei meus protocolos anotados no caderno. Ela sorriu de canto. Você já começou melhor do que muita gente. E aí eu contei uma coisa que eu quase não contava para ninguém. Uma parte de mim que eu tinha esquecido. Antes de trabalhar em supermercado por tantos anos, eu fiz curso técnico de contabilidade. Eu não terminei como eu queria, porque a vida apertou, mas eu aprendi o suficiente para entender números e não ser enganada fácil. Só que eu tinha enterrado isso junto com a minha juventude. Carla apontou pro meu caderno. Isso aqui é contabilidade de sobrevivência. Você não esqueceu nada. Foi naquele momento que eu senti algo que eu não sentia fazia tempo. Apoio. Alguém do meu lado que não me tratava como exagerada. E ela me deu um conselho que mudou tudo. Não confronta ele ainda. Faz ele achar que está ganhando. E prepara o terreno para quando ele te atacar em público. Eu engoli seco. Em público. Ela olhou para mim e acertou em cheio. Um homem assim gosta de espetáculo. Ele vai querer te diminuir na frente de alguém. Pode ser aeroporto, pode ser família, pode ser na rua. E é aí que você vira o jogo. Com calma. Eu lembrei do jeito que ele falava alto, do jeito que ele gostava de plateia. E eu soube que ela estava certa. Eu perguntei: o que eu faço agora? Carla falou como quem traça mapa. Primeiro, separa seus documentos. Tudo que é seu. Cartão, identidade, papéis da casa, extrato impresso. Deixa num lugar seguro, fora do alcance. Segundo, se ele tem acesso ao seu cartão salvo no celular dele, troca a senha e bloqueia compras online. Terceiro, liga para a companhia aérea e pergunta quais são as regras de cancelamento quando a compra foi feita no seu cartão. Eu quase ri. Não de alegria. De espanto por eu nunca ter pensado nisso antes. Eu sempre fui ensinada a aceitar. Não a checar regra. Naquela mesma noite, depois que eles chegaram e a casa virou barulho, eu fui pro meu quarto e comecei a agir. Separei meus documentos numa pasta. Coloquei dentro de uma bolsa discreta. Uma bolsa que eu poderia pegar em 2 segundos se precisasse sair. Eu me senti estranha fazendo aquilo, como se eu estivesse me preparando para uma tempestade. Mas eu já estava. Depois eu liguei para a companhia aérea, bem tarde, quando a casa estava quieta. Usei fone para ninguém ouvir. Falei com a atendente com educação e firmeza. Expliquei que meu cartão tinha sido usado para compras que eu não autorizei e que eu queria entender quais eram as opções. A voz dela foi treinada, mas uma frase me deu uma pista. Se a compra foi feita no seu cartão, a senhora consegue solicitar cancelamento e estorno. Mas precisamos confirmar alguns dados. Eu confirmei. Anotei outro protocolo. Mais um número para minha coleção de escudos. Desliguei e fiquei olhando pro teto, sentindo meu coração bater mais devagar. Porque agora eu tinha certeza de uma coisa. Eu podia cortar. Mas eu ainda não ia cortar. Eu queria o momento certo. O momento em que ele não pudesse inventar versão. O momento em que a queda dele fosse limpa, com testemunha, com registro e com a própria arrogância dele como prova. No dia seguinte,
O Mauro entrou na cozinha com o celular na mão e falou com aquele tom de dono. Nair, já está tudo certo. Só não inventa moda, tá? Eu olhei para ele e respondi do jeito mais perigoso possível para alguém como ele. Pode deixar. Mauro. Eu confio. Ele sorriu, satisfeito. Porque ele achou que eu tinha voltado pro meu lugar. Mas quando ele saiu, eu abri minha bolsa, toquei na pasta dos documentos e pensei uma frase que eu não falei em voz alta para ninguém. Você acha que eu confio? Eu só estou esperando. E, naquele instante, eu vi a Patrícia passando pelo corredor, olhando para mim rápido e desviando. Ela ainda não tinha coragem de ser minha filha de verdade naquela história. E isso também teria consequência. Porque a partir dali, a aposta subiu. Não era só dinheiro e viagem. Era respeito. Era família. Era o tipo de coisa que, quando quebra, nunca volta igual. E o Mauro ainda não sabia, mas ele já tinha cometido o erro que derruba todo controlador. Ele tinha deixado rastro demais. E eu já estava com a mão na maçaneta do mundo que eu ia abrir. Só faltava chegar o dia do aeroporto. Na véspera da viagem, a casa parecia menor. Não era parede, era pressão. Eu arrumava as coisas no automático, mas minha cabeça estava no aeroporto e na minha dignidade ao mesmo tempo. O Mauro andava pela sala com ar de vitória. Falava ao telefone, ria alto e deixava frases caírem no chão, só para eu ouvir. Tá tudo resolvido. Amanhã vai ser perfeito. A Nair é de boa. De boa, para ele, queria dizer obediente. A Patrícia tentava animar as crianças, falando de parque e fotos. Só que a voz dela não tinha brilho. Tinha medo. E quando percebia meu olhar, desviava rápido, como se eu fosse um espelho. Depois do jantar, eu levei os cachorros para a área. Eles abanaram o rabo, inocentes. Eu passei a mão na cabeça deles e sussurrei. Ninguém mais vai usar vocês como corrente. Entrei no quarto e fechei a porta. Tirei a pasta de documentos da bolsa e conferi tudo de novo. Identidade, cartão, comprovantes, prints, protocolos. Eu não estava me preparando para escândalo. Eu estava me preparando para não ser apagada. Eu também montei uma pequena bolsinha de emergência. Carregador, remédio de pressão, um envelope com dinheiro e uma cópia simples dos meus documentos. Coisa de mulher velha? Talvez. Mas eu aprendi que, quando alguém controla sua vida, a primeira coisa que ele tenta tirar é sua opção de saída. Mandei uma mensagem curta para Carla. Carla, amanhã cedo fica com o celular por perto. Se eu te ligar, atende. Ela respondeu. Pode deixar. Você não está sozinha. Eu deitei, mas o sono não veio. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via o Mauro segurando meu passaporte e a Patrícia calada. Eu não tinha medo de aeroporto. Eu tinha medo do silêncio. De manhã, acordei cedo e conferi meus limites como quem confere porta trancada. No aplicativo do cartão, o limite estava no mínimo, só para despesas pequenas. Eu não queria que o Mauro percebesse antes da hora. Eu só queria que ele não pudesse inventar mais compras na última hora. Depois liguei para a companhia aérea, de fone, andando pela cozinha. Bom dia. Eu preciso confirmar as compras no meu cartão e saber o que é possível cancelar no balcão, se eu precisar. A atendente pediu dados e leu o resumo. Eu anotei no caderno, linha por linha. Quando ela terminou, eu fiz a pergunta que me importava. Se eu pedir cancelamento no aeroporto, na hora, dá para iniciar o processo? Sim, senhora. Se o pagamento é seu, a senhora pode solicitar. Depende da tarifa, mas o procedimento pode ser iniciado no balcão. Eu desliguei e fiquei alguns segundos olhando para a pia. A resposta não era coragem. Era autorização. E eu já tinha. Aí eu liguei para o banco de novo. Pedi orientação sobre contestação, sobre bloqueio imediato, sobre como registrar que eu não tinha autorizado aquelas compras extras. Anotei mais um protocolo. Eu sabia que o Mauro ia tentar transformar tudo em opinião, então eu transformei em documento. Eu pensei no meu pai. Ele dizia que respeito não se pede de joelhos, se coloca de pé. Eu repeti essa frase baixinho, como quem acende uma luz. A Patrícia apareceu na cozinha com olheiras e falou sem me encarar. Mãe, o Mauro disse que você vai com a gente,
Mas ele pediu para você não complicar. Eu respondi com a voz mais simples do mundo. Eu não vou complicar. Eu vou resolver. Ela mordeu o lábio, como se quisesse dizer algo, e engoliu. De novo. Mais tarde, enquanto eu dobrava uma blusa, o Mauro entrou no quarto sem bater. Nair, me dá seu passaporte. Eu guardo com os outros. Eu fechei a mala antes de responder. Eu guardo comigo. É meu documento. Ele forçou um sorriso. Eu só gosto de organizar. Eu segurei o olhar nele. Eu também. Ele saiu com uma irritação contida, sem conseguir achar motivo para explodir. E eu entendi. Homem controlador odeia limite calmo. A fraqueza do Mauro era essa. Ele precisava mandar e ainda ser aplaudido. Quando não tem aplauso, ele se perde. No começo da tarde, as crianças corriam pela casa gritando que iam viajar. A alegria delas era real, e por isso doía. Eu sabia que o Mauro ia usar aquilo como escudo. Se eu reagisse sem prova, eu viraria estraga-festa. Eu me agachei para amarrar o tênis do mais novo e falei baixinho. Quando alguém fala alto, nem sempre está certo, tá? Ele só sorriu. Criança entende depois. Antes de sair, eu abri a geladeira, deixei comida separada para os cachorros e escrevi um bilhete simples com horários. Não porque eu ia ficar, mas porque eu queria tirar da mão do Mauro a desculpa. Se ele dissesse que eu abandonei os animais, eu já tinha a resposta pronta. Na hora de ir, eu peguei a bolsa e conferi a pasta mais uma vez. Eu queria tudo comigo. Eu queria chão. O Mauro carregou as malas e fez questão de ir na frente. A Patrícia vinha atrás com as crianças. Eu fui por último, não por submissão, por observação. No carro, ele colocou música alta e falou de horários como se fosse dono do passeio. A Patrícia ria por obrigação. Eu olhava pela janela e sentia meu coração calmo, mas atento. Quando as placas do aeroporto apareceram, meu estômago apertou. Não era medo do lugar. Era tristeza por saber o que minha filha ia permitir. Eu toquei na alça da bolsa. A pasta estava lá. Os protocolos estavam lá. E minha decisão também. Assim que entramos no saguão, o saguão estava cheio, cheiro de café e rodinhas no piso. Eu vi as câmeras no teto e pensei, hoje até o lugar vai lembrar do que ele fizer, tudo. O Mauro virou para mim com um sorriso doce demais. Fica aqui com as crianças e as malas. Eu e a Patrícia vamos resolver o check-in rapidinho. Eu assenti, como se fosse obedecer. Vi o alívio no rosto dele. Ele achou que eu tinha voltado pro meu lugar. Mas quando ele se afastou, eu abri a bolsa, senti o papel dobrado entre os dedos e caminhei na direção do balcão, sem pressa. Porque o show dele ia começar. E o meu, em silêncio, também. O saguão do aeroporto tem um som que dá nervoso em qualquer pessoa. Rodinha de mala no piso, anúncio no alto-falante, gente apressada passando com o olhar de quem não quer esbarrar em ninguém. Eu já tinha vindo outras vezes, mas naquele dia parecia diferente, como se o lugar inteiro estivesse esperando uma cena. O Mauro ficou alguns passos à frente, dono da pressa. A Patrícia vinha atrás com as crianças, tentando sorrir. Eu caminhava por último, por escolha. Eu queria ver tudo. Eu queria lembrar de tudo. Eu queria ter certeza de cada gesto, cada palavra, cada olhar. Na fila do check-in, eu senti a mão suar dentro da bolsa. Não era medo do aeroporto. Era aquela tristeza antiga de perceber que a gente vai apanhar por dentro e ninguém vai se meter. O Mauro olhou em volta, como quem confirma se tem plateia. Aí ele virou o corpo devagar na minha direção, com um sorriso de canto, e esticou a mão. Me dá seu passaporte. Eu segurava o documento dentro da bolsa. Eu tinha dito que ia guardar comigo. Mesmo assim, ele pediu como se estivesse pedindo algo que já era dele. Eu respirei. Tirei o passaporte e entreguei, não por submissão, mas por estratégia. Eu queria que ele se sentisse confortável. Controlador só erra quando se sente seguro. Ele pegou, folheou as páginas como se estivesse conferindo uma mercadoria. Depois olhou para o meu rosto e levantou a voz o suficiente para a fila inteira ouvir. A senhora não vai para Disney. Vai ficar cuidando dos cachorros. Eu congelei por um segundo. Foi rápido, mas foi real. A frase me atravessou como uma facada seca.
Não era só a humilhação. Era o jeito de me colocar no lugar de objeto. No lugar de servo. No lugar de mulher velha que não merece alegria. Eu olhei pro lado, instinto de mãe. A Patrícia estava ali, bem do meu lado. O celular na mão, o olhar preso na tela, como se o mundo fosse mais fácil quando a gente finge que não viu. Ela ouviu. Ela não disse nada. Ela nem levantou o rosto. Esse silêncio doeu mais do que a voz dele. O Mauro viu minha pausa e se alimentou dela. Aquele sorriso ficou maior. Ele encostou o passaporte no peito como se fosse troféu e puxou o papel que estava na minha mão, meu cartão de embarque. Você está atrapalhando. Isso aqui nem precisava. E rasgou. Rasgou devagar. Um pedaço, depois outro, e depois deixou os pedaços caírem como se fosse confete. Gente na fila olhou. Uma senhora atrás de mim fez uma expressão de espanto e desviou a cara, como se vergonha fosse contagiosa. Um rapaz mais novo arregalou os olhos e depois fingiu que não era com ele. Eu senti as pernas quererem falhar. Não pela força dele, mas pela injustiça. Pela cena. Por eu estar ali, arrumada, com minhas malas, com meu sonho pago, sendo tratada como lixo por um homem que vive do meu esforço. Eu pensei nos meus netos. Eles estavam ali também. Um deles segurava a mão da Patrícia e olhava pro chão, confuso, como se tivesse entendido que algo feio estava acontecendo. O outro mexia na alça da mochila, sem saber onde enfiar a cara. E eu lembrei das minhas regras, como se eu estivesse recitando uma oração. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. O Mauro continuou, agora se sentindo grande. A senhora exagera por tudo. É só uma viagem. Fica em casa e cuida dos cachorros. Pronto. A gente vai levar as crianças. Elas merecem. Ele falou como se eu fosse um obstáculo. Como se eu não fosse a pessoa que pagou. Como se eu tivesse que pedir licença para existir. Eu olhei para Patrícia de novo. Esperei um segundo a mais. Só um. Ainda havia um pedaço de mim que queria acreditar que ela ia levantar a cabeça e dizer: chega. Mas ela não fez. Ela só apertou a boca, como quem segura um choro que não é por mim. É por ela, pelo medo de contrariar o marido. Foi ali que minha esperança morreu. E quando a esperança morre, nasce uma calma estranha. Eu senti meu rosto relaxar. Minhas mãos pararam de tremer. Eu não estava anestesiada. Eu estava decidida. Eu me abaixei, juntei um dos pedaços do papel rasgado, só um. Coloquei dentro da bolsa. Eu queria aquilo. Não por drama. Por prova. Depois fechei a bolsa com calma, como quem fecha uma porta. O Mauro fez uma risada curta. Tá vendo? Assim é melhor. Sem confusão. Confusão. Ele chamava de confusão qualquer coisa que não fosse obediência. Eu ergui os olhos para ele e falei num tom baixo. Não foi ameaça. Foi aviso. Eu vou resolver isso agora. Ele riu de novo, daquela risada que tenta diminuir. Resolver o quê? A senhora não tem o que resolver. Isso aqui quem resolve sou eu. Eu assenti devagar, como se concordasse. E foi nesse assentir que ele perdeu. Porque ele achou que eu aceitei. Ele achou que me quebrou. Eu virei o corpo e comecei a andar em direção ao balcão da companhia aérea. Atrás de mim, eu ouvi a voz dele, alta, chamando meu nome como se chamasse um cachorro. Nair. Volta aqui. Para de palhaçada. Eu não voltei. Eu não respondi. Eu só fui. Cada passo parecia mais leve do que o anterior. A vergonha estava ficando para trás. No lugar dela, vinha uma coisa que eu quase não lembrava como era. Controle. Cheguei ao balcão e esperei a atendente terminar com a pessoa da frente. Minha boca estava seca, mas minha voz saiu firme. Bom dia. Eu preciso de ajuda. Meu cartão de embarque foi destruído na minha frente. Eu preciso reemitir o meu. E eu preciso verificar as compras feitas no meu cartão para essa viagem. A atendente me olhou com uma expressão rápida de surpresa. Depois olhou pro lado e viu o Mauro se aproximando, vermelho, tentando manter a pose. A Patrícia vinha atrás, com as crianças, parecendo menor do que nunca. A atendente pediu meu documento.
Eu mostrei minha identidade. Pediu o cartão usado na compra. Eu o entreguei. Pediu que eu confirmasse alguns dados. Eu confirmei, um por um, sem pressa. O Mauro interrompeu, tentando dominar o espaço. Moça, isso aí é coisa de família. Não precisa dar atenção. Ela está nervosa. A atendente olhou para ele e depois para mim. E fez a pergunta que o Mauro não suporta. A senhora autoriza que essas passagens permaneçam ativas no seu cartão? Eu senti o coração bater uma vez mais forte. Porque aquela era a linha. Eu sabia que, depois dessa pergunta, o mundo ia mudar. Eu respondi com a verdade, limpa, sem raiva. Eu autorizei a minha passagem. Eu não autorizei as outras compras extras. E eu não autorizo mais nada a partir de agora. O rosto do Mauro ficou duro. Ele tentou sorrir, mas a boca não obedecia. A atendente digitou. A tela refletia nos óculos dela. Eu vi as linhas de informação se acumulando. Reserva. Passageiros. Serviços adicionais. Bagagens. Assentos. Seguro. Tudo. E eu senti um gosto amargo, não de derrota, mas de confirmação. Era pior do que eu pensava. Ele tinha feito tudo como se fosse dono. A atendente falou com calma profissional. Eu consigo iniciar o cancelamento das passagens associadas ao seu cartão, senhora. Para isso, preciso que a senhora confirme quais compras são reconhecidas e quais não são. O Mauro levantou a voz, já perdendo a máscara. Você não vai fazer isso. Você vai prejudicar as crianças. Você é egoísta. Eu virei o rosto para ele pela primeira vez desde que cheguei ao balcão. Meu olhar estava tranquilo. E isso deixou ele mais bravo, porque ele queria meu desespero. Eu falei baixo, com cada palavra pesada. Você rasgou um papel. Eu estou rasgando a sua certeza. A Patrícia soltou um som pequeno, como se fosse dizer meu nome, mas não disse. Ela só olhou para mim com uma mistura de medo e vergonha. E eu vi, enfim, que ela entendia. Tarde, mas entendia. A atendente pediu minha confirmação final. A senhora quer prosseguir com o cancelamento agora? Eu encostei a mão na bolsa, sentindo o pedaço do cartão de embarque rasgado lá dentro. Aquilo era meu lembrete. Meu limite. Minha prova. Eu respondi. Quero. E foi nesse instante, antes mesmo da atendente terminar de digitar, que eu ouvi a primeira coisa quebrar dentro do Mauro. O silêncio. Aquele silêncio pálido de quem percebe que perdeu o controle bem na frente de todo mundo. E eu soube que, quando eles fossem fazer o check-in, a humilhação não seria mais minha. Quando eu disse quero, a atendente não fez cara de surpresa. Ela fez cara de trabalho. E isso foi a coisa mais bonita que eu já vi num aeroporto. Porque, na cabeça do Mauro, tudo era teatro. E ali, naquele balcão, era procedimento. A tela do computador refletia no rosto dela. Eu via os dedos dela andando rápido no teclado, como quem puxa um fio certo e desmancha um nó enorme. O Mauro estava do meu lado, perto demais, tentando respirar alto, tentando mostrar presença. Controlador faz isso. Ele não precisa ter razão, ele precisa dominar o espaço. Eu fiquei quieta. Não por medo. Por estratégia. A atendente falou com a voz calma de quem já viu de tudo. Senhora Nair, eu vou listar aqui o que está associado ao seu cartão. A senhora me confirma o que reconhece e o que não reconhece, certo? Eu assenti com a cabeça. E fiquei olhando para a tela como se eu estivesse olhando para um espelho. Ali aparecia o que eu já sabia, mas ver escrito era diferente. Era como ver o abuso ganhando forma, nome e número. Primeiro ela leu minha passagem. Depois leu as outras. Depois os serviços extras. Assento melhor, bagagem extra, seguro, prioridade. A cada item, eu sentia aquele gosto amargo, mas eu não deixava ele subir para o rosto. Eu não ia dar esse espetáculo para o Mauro. Ele tentou cortar a conversa no meio, com aquele jeito doce e falso. Moça, ela está nervosa. Eu sou o genro dela. A gente resolve isso em casa. A atendente nem olhou para ele. Ela olhou para mim. Senhora, a titular do cartão é a senhora. Eu preciso da sua decisão. A frase titular do cartão foi como uma mão no meu ombro.
Não era carinho, era realidade. Era a vida lembrando para ele que existia limite. Eu falei com a voz baixa, sem tremer. Eu reconheço só a minha passagem. O resto eu não autorizo. O Mauro soltou uma risada nervosa, tentando transformar aquilo em piada. Tá vendo, Patrícia? É isso. Ela quer aparecer. Ela quer causar. A Patrícia ficou ali, branca, olhando ora para ele, ora para mim, como se fosse uma criança presa entre dois adultos. Só que ela não era criança. Ela era minha filha. E a covardia dela estava virando parte da conta. A atendente continuou. Certo. Nesse caso, eu posso iniciar o cancelamento das passagens e serviços associados ao seu cartão. Algumas tarifas podem ter regras específicas. O estorno pode levar alguns dias, mas a reserva é desfeita. A senhora confirma que deseja prosseguir? Eu ouvi, lá no fundo do saguão, uma risada de criança e o anúncio de um voo. Tudo continuava normal para o mundo. Só eu que estava vivendo um terremoto. Eu confirmei. Sim. E aí eu fiz mais uma coisa. Uma coisa que o Mauro não esperava. Eu pedi registro. Moça, por favor, eu preciso do protocolo desse atendimento e um comprovante do cancelamento, nem que seja impresso. A atendente assentiu, como se isso fosse o mais comum do mundo. Para mim, era uma vitória. Porque o Mauro vivia de palavras. Eu estava vivendo de papel. Ele tentou interromper de novo, agora mais agressivo, porque percebeu que a máscara dele estava rachando. Você não tem vergonha não, Nair? Na frente das crianças. Você está acabando com a viagem delas. Eu virei o rosto devagar para ele. Minha calma irritava porque não dava brecha para ele me chamar de descontrolada. Eu falei bem simples. Quem acabou foi você, quando rasgou meu cartão de embarque. Ele abriu a boca para responder, mas não respondeu. Porque gente assim não sabe lidar com resposta curta e verdadeira. Eles precisam de confusão, para depois dizer que não lembram direito. A atendente fez uma pausa e me entregou um papel com informações básicas. Não era o fim, era o começo. Ela disse: vou processar agora. A senhora pode aguardar um minuto. Eu aguardei. Atrás de mim, eu senti o Mauro se mexendo, inquieto, como bicho preso. Ele começou a fazer o jogo dele com o público. Falava alto para a fila ouvir, como se estivesse plantando aversão. Ela é idosa. Fica nervosa. A gente só queria fazer uma surpresa. Eu até paguei umas coisas. Eu quase ri. Ele não tinha pago nada. E eu tinha provas. Mas eu não debati. Eu deixei ele falar. Porque o orgulho dele era o meu aliado. A Patrícia tentou falar baixinho comigo, pela primeira vez. Mãe, por favor, não faz isso. Vamos conversar. Eu olhei para ela e foi como olhar para uma porta fechada. Eu não vi maldade nela. Eu vi fraqueza. Só que fraqueza também machuca. Eu respondi sem gritar, sem lágrima, sem acusar. Patrícia, você me viu ser humilhada. Você não disse uma palavra. Agora eu vou resolver do meu jeito. Ela engoliu seco. E eu vi que ela queria chorar, mas segurou. Igual eu segurei tantas vezes. A atendente voltou para a tela e falou: Senhora, o cancelamento das passagens associadas ao seu cartão foi solicitado. Vou imprimir o comprovante do que foi feito agora. Eu senti o peito expandir. Não era alegria. Era alívio. Era como recuperar o ar depois de anos respirando curto. O Mauro avançou um passo, desesperado, tentando voltar a mandar. Não. Isso não pode. Cancela isso. Reverte. Eu autorizo. A atendente olhou para ele com a paciência de quem já viu o homem mandando em mulher como se fosse rotina. O senhor não é o titular do cartão. Eu não posso aceitar a autorização do senhor. Ele ficou parado, com a boca entreaberta, como se alguém tivesse tirado o chão. E eu vi o medo dele nascer de verdade. Não era medo de mim. Era medo de perder a imagem. Porque, ali, ele não era o homem respeitado. Ele era só um homem tentando usar o dinheiro de uma senhora. Ele tentou puxar minha bolsa pelo braço, num gesto rápido, como se ainda pudesse me controlar pelo corpo. Foi pouca coisa,
mas foi suficiente para eu dar um passo para trás e levantar a mão. Não toca em mim. Não foi grito. Foi ordem. E uma ordem dita com calma pode ser mais dura do que qualquer escândalo. A atendente chamou um supervisor. Eu nem pedi. Ela chamou porque viu a movimentação e porque aeroporto é lugar de regra. E regra é o inimigo do tipo de gente que o Mauro era. O supervisor chegou e perguntou: "Está tudo bem aqui?" Eu respondi com o mesmo tom firme de antes. Meu cartão foi usado sem autorização para compras e passagens. Eu já solicitei o cancelamento e preciso de registro. O Mauro tentou rir, fingindo que era exagero. Ela está confusa. É família. O supervisor olhou para ele e depois para mim. A senhora confirma que não autorizou? Eu confirmei. Confirmo. A palavra confirmo foi como carimbo. E eu vi o Mauro ficar menor. Não fisicamente, mas por dentro. Ele estava perdendo a narrativa. Foi nessa hora que eu me lembrei do conselho da Carla. À frente do dinheiro e à frente da história. Eu percebi que ele ia tentar me atacar depois. Ia dizer para parentes, vizinhos, para quem fosse, que eu estraguei a viagem das crianças. Que eu era ingrata. Que eu estava doente. Que eu precisava de controle. Então eu fiz mais uma coisa. Eu peguei o celular e gravei um vídeo curto, sem mostrar ninguém, só minha mão e o papel na minha frente, com data e horário. Eu não falei o nome dele. Eu não gritei. Eu só registrei. Hoje, no aeroporto, eu, Nair, estou solicitando cancelamento de compras feitas no meu cartão sem minha autorização. Estou com comprovante e protocolo. Parei. Salvei. Enviei para meu próprio e-mail. E deletei do histórico de conversa, para ninguém achar fácil. Não era vingança. Era proteção. A atendente me entregou o papel impresso. Eu li de cima a baixo. Meu nome, o horário, o registro. Eu guardei dentro da bolsa, junto do pedaço do cartão de embarque rasgado. Um era o símbolo da humilhação. O outro era o símbolo da resposta. O Mauro percebeu o papel entrando na minha bolsa e perdeu a última parte da máscara. Ele sussurrou, com raiva: "Você vai se arrepender." Eu olhei para ele e respondi do jeito mais perigoso possível para um homem como ele. Eu já me arrependi por anos. De ficar calada. Ele piscou, como se aquela frase tivesse dado um tapa na cara dele. E aí aconteceu a coisa que eu mais temia e mais precisava ver. A Patrícia finalmente olhou para ele com dúvida. Não foi coragem ainda. Mas foi dúvida. E dúvida é o começo da ruptura. Só que eu sabia, homem controlador não aceita perder em público. Ele sempre tenta um último golpe. Eu virei de lado, peguei as alças da minha mala e comecei a andar para longe do balcão. Não porque eu estava indo embora derrotada. Eu estava saindo do alcance. Porque eu senti que o próximo movimento dele não seria com palavras. E, antes que eu desse 10 passos, eu ouvi o anúncio do balcão chamando o nome deles para o check-in. Eu parei. Só por um segundo. E pensei, agora vai começar a parte que ele não vai conseguir controlar. Eu puxei minha mala para um canto mais calmo do saguão, perto de uma coluna, onde eu conseguia ver o balcão e, ao mesmo tempo, manter distância do Mauro. Eu não queria correr. Eu só queria espaço. Porque tem gente que, quando perde o controle, tenta recuperar na força. Eu ouvi meu nome de novo, vindo dele, mais baixo, mais venenoso. Nair. Você acha que ganhou alguma coisa? Eu não respondi. Eu aprendi cedo que algumas perguntas não pedem resposta. Pedem armadilha. Ele queria que eu reagisse. Queria minha voz tremendo. Queria meu corpo denunciando medo. Queria provar para os outros que eu era difícil. Eu segurei firme na alça da mala e fiquei olhando para o movimento das pessoas, como se eu estivesse esperando um ônibus. Por dentro, eu estava contando os batimentos do meu coração, um por um, para não deixar a emoção virar fraqueza. A Patrícia veio atrás, devagar. Ela parecia perdida. Os olhos dela estavam úmidos, mas o rosto duro. Ela não sabia em quem se apoiar, porque ela passou tempo demais se apoiando no homem errado. Ela falou baixo. Mãe, pelo amor de Deus. As crianças. Eu olhei para ela. Não com raiva. Com cansaço. As crianças viram ele rasgar meu cartão.
Viram você ficar calada. Você acha que isso não marca? Ela engoliu seco. Não respondeu. E ali eu vi a verdade nua. Ela não tinha forças para enfrentar o Mauro, mas também não tinha mais como fingir que não via. O Mauro veio logo atrás, e a presença dele mudou o ar. Ele estava tentando manter a pose, mas eu conseguia perceber o desespero saindo pelos cantos. A máscara dele era feita para a sala da nossa casa, para a família reunida, para a vizinhança. No aeroporto, com regra e protocolo, ele virava só um homem nervoso. Ele apontou o dedo para mim, mas cuidou para não encostar. Ele sabia que qualquer gesto a mais poderia virar problema. Você está acabando com tudo. Você vai ter que explicar isso para todo mundo. Você sabe o que vão pensar de você? Eu pensei em responder que eu já sabia o que pensavam de mim há anos, que eu aguentava tudo. Mas eu não falei. Eu só dei um sorriso pequeno, triste. E, no meio dessa confusão, eu vi uma coisa no celular dele, enquanto ele mexia apressado. Um nome apareceu na tela de notificação, rápido demais, mas eu consegui ler. Débito em aberto. Eu não sabia do que era. Mas eu soube, naquele instante, que existia algo por trás da viagem. Algo mais urgente. Algo que ele estava tentando fugir, ou esconder. E eu entendi o motivo real. A Disney era a desculpa. O dinheiro era o alvo. A viagem era só a vitrine. O Mauro virou para mim, com os olhos brilhando de raiva e medo, e falou baixinho. Você não tem ideia do que você fez. Eu respondi com a voz firme. Eu tenho. Eu só não fiz antes. Ele olhou ao redor, percebeu que estava exposto demais, e tentou puxar as crianças para longe, como se fosse embora rápido para reorganizar o plano. A Patrícia segurou o braço dele. Não. Para. Ele travou. Porque agora a obediência dela tinha falhado. E era isso que ele mais odiava. Eu senti o próximo movimento chegando. O último golpe dele antes da queda. E eu vi a atendente chamar o supervisor de novo, apontar para a tela, e fazer um gesto que me deixou gelada. Ela estava chamando alguém de segurança. Eu apertei a alça da mala, encostei a mão na bolsa onde estavam meus documentos, e pensei uma frase simples. Ele vai tentar transformar a culpa dele em culpa minha. E eu já estava pronta para o que viesse. Porque, depois daquele balcão, eu não voltaria a ser a mulher que aceita em silêncio. Quando eu vi o gesto da atendente chamando a segurança, meu estômago deu um nó. Não porque eu tinha feito algo errado, mas porque eu conheço homens como Mauro. Quando eles sentem o chão sumindo, eles tentam puxar alguém junto. E, se não conseguem puxar pelo braço, puxam pela história. Ele ficou olhando para o balcão com a boca seca, como se estivesse tentando engolir a própria vergonha. Depois virou o rosto para mim e fez aquela cara de quem vai se fazer de coitado. Isso é humilhação. Eu sou pai de família. Estão me tratando como criminoso. Eu não respondi. Eu só segurei minha bolsa com força e mantive meu corpo firme. Porque eu sabia, se eu tremesse, ele ia dizer que eu estava nervosa. Se eu chorasse, ele ia dizer que eu estava instável. Se eu gritasse, ele ia dizer que eu era agressiva. Então eu fiz o que ninguém espera de uma senhora humilhada. Eu fiquei calma. A segurança chegou devagar, sem correr, com postura de quem está ali para evitar confusão, não para criar. Um homem alto, olhar atento, e uma mulher ao lado, observando tudo com calma. O supervisor veio junto. A atendente apontou para a tela e falou algo baixo, mas eu vi o Mauro reagir. Ele deu um passo para trás. O supervisor perguntou direto, sem rodeio. Qual é o problema aqui? O Mauro se apressou a responder, porque ele queria ser o dono da narrativa. A minha sogra está confusa. A gente está viajando em família. Ela surtou e cancelou. A palavra confusa saiu como veneno. Ele lançou e esperou que grudasse. Foi aí que eu entendi que o golpe dele tinha duas camadas. Uma era financeira. A outra era moral. Ele não queria só meu cartão. Ele queria meu lugar. Queria me transformar na velha inconveniente que ninguém leva a sério. Eu respirei e falei, olhando para o supervisor, não para o Mauro. Eu sou a titular do cartão. Eu tenho protocolos do banco, protocolos da companhia, comprovante impresso do cancelamento e registro de compras extras feitas sem minha autorização.
E eu tenho o pedaço do meu cartão de embarque rasgado na minha frente. A segurança olhou para mim como quem mede a firmeza de alguém. Depois olhou para o Mauro, e eu vi a primeira rachadura no rosto dele. Ele percebeu que aquela história não era só grito. Era a prova. O supervisor pediu: "A senhora pode mostrar o comprovante?" Eu abri a bolsa com cuidado e tirei o papel. Mostrei de um jeito simples. Sem levantar como troféu, sem apontar. Só mostrei como se fosse uma nota fiscal. O Mauro tentou interromper, mas a segurança levantou a mão num gesto curto. "Senhor, um momento." A palavra senhor dito daquele jeito tirou do Mauro a sensação de mando. Porque dentro de casa ele era Mauro. Ali ele era senhor. E senhor não manda naquele balcão. A atendente falou: "O sistema mostra que as passagens vinculadas ao cartão da senhora foram canceladas. E existem compras de serviços adicionais que constam como parte do mesmo pagamento." O Mauro forçou um sorriso, tentando recuperar o charme. "Isso é um erro. Eu tenho o número da reserva no meu celular." "Mostra", pediu o supervisor. O Mauro destravou o celular com pressa. Eu vi a mão dele tremendo. Era a primeira vez que eu via o Mauro tremendo por algo que não fosse raiva. Era medo de ser visto. Ele encontrou a reserva e mostrou. O supervisor olhou e devolveu. "Senhor, a reserva aparece, mas está cancelada por solicitação do titular do pagamento. Se o senhor quiser viajar, o senhor precisa comprar novas passagens no seu próprio meio de pagamento." Silêncio. Um silêncio pesado, que não vinha da minha boca. Vinha do mundo. As pessoas na fila, antes distraídas, começaram a prestar atenção. Porque é assim. Quando um homem que se acha importante leva um não público, todo mundo sente. O Mauro ficou vermelho e tentou mudar o foco na hora. Mas as crianças já estão aqui. Isso é crueldade. Eu senti um aperto no peito. E eu odiei ter sentido. Porque ele ainda tentava usar meus netos como escudo. Só que, naquele momento, eu me lembrei de algo que a Carla me disse sem dizer. Quem usa criança como arma não ama ninguém. Só ama controle. A Patrícia estava parada, com os 2 meninos perto dela. E eu vi que ela estava prestes a fazer o que sempre fazia. Pedir para eu ceder. Pedir para eu engolir. Mas, antes que ela falasse, o Mauro falou por cima, já desesperado. "Nair, para com isso. Você vai pagar depois. Eu te devolvo. Você vai destruir a família." A palavra família na boca dele parecia piada. Ele já tinha destruído a família quando rasgou meu sonho como se fosse lixo. Eu respondi com calma, bem simples. "Você me chamou de cuidadora de cachorro na frente de todo mundo. Você rasgou meu cartão de embarque. E você fez compras no meu cartão como se fosse seu. Isso não é família. Isso é abuso." Quando eu disse abuso, eu vi 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira foi o Mauro congelar. Porque ele odeia a palavra que dá nome ao que ele faz. A segunda foi a Patrícia fechar os olhos por um segundo, como se finalmente escutasse o som da própria vergonha. "O que vão pensar de mim não paga minha fatura, Mauro." Essa frase entrou nele como farpa. Ele ficou vermelho, e eu vi o orgulho dele tentando voltar ao comando. Aí ele fez o que sempre faz quando se sente ameaçado. Ele mudou o alvo. Virou para Patrícia e falou alto, perto das crianças, com aquele tom de homem injustiçado. "Tá vendo? Sua mãe está fora de si. Eu falei. Eu avisei. Isso é coisa de gente que quer atenção." A Patrícia olhou para mim e depois para ele. E eu vi a confusão dentro dela. Por um segundo, ela quase acreditou nele. Porque acreditar nele era mais fácil do que admitir que ela tinha permitido anos de abuso. Foi aí que eu dei um passo que eu nunca tinha dado antes. Um passo pequeno, mas definitivo. "Patrícia, olha para mim." Ela olhou. Eu não estou fora de mim. Eu estou acordada. Ela apertou a mão na alça da bolsa como se fosse se segurar em algo. E, pela primeira vez, eu vi vergonha no rosto dela. Vergonha verdadeira. O Mauro percebeu essa rachadura e ficou mais perigoso. Ele se aproximou um pouco e falou num sussurro para mim, mas com a intenção de que eu sentisse medo. "Você acha que isso vai ficar assim? Quando a gente chegar em casa,
Eu. Ele parou a frase no meio, como quem deixa ameaça no ar. Era o jeito dele. Ele não precisava bater. Ele só precisava sugerir. E por muitos anos, essa sugestão bastou para todo mundo se dobrar. Só que naquele dia, não. Eu levantei o queixo e respondi no mesmo tom baixo. Quando a gente chegar em casa, eu não vou estar na sua casa. Ele piscou. Eu vi ele tentar entender o que eu quis dizer, como se aquela possibilidade nunca tivesse entrado na cabeça dele. E é assim que controlador cai. Eles não imaginam que a pessoa ousada pode escolher sair. A Patrícia arregalou os olhos. Como assim? Eu não expliquei. Não ali. Explicar demais dá munição. Eu apenas segurei a alça da mala e esperei. O chamado do check-in ecoou de novo, e eu vi o Mauro endurecer. Ele virou o corpo e foi na direção do balcão com aquela postura de homem que acha que ainda pode mandar pelo grito. Ele tentou fazer o check-in. Eu vi de longe a atendente digitar, olhar para a tela, olhar para ele de novo. O rosto dela ficou neutro, mas o corpo dela mudou, como quem encontra um problema no sistema. O Mauro fez o sorriso dele, o sorriso do eu resolvo tudo. Aconteceu alguma coisa aí. Deve ser erro do sistema. A atendente falou algo que eu não ouvi, mas eu vi o efeito. O Mauro perdeu o sorriso. A Patrícia aproximou mais, confusa. As crianças ficaram quietas, como se sentissem que a alegria tinha acabado. O Mauro levantou a voz. Não, não, não. Isso não pode. Eu tenho reserva. Eu tenho número. Eu tenho tudo. Ele começou a mexer no celular, digitando rápido, como se pudesse apagar a realidade com o polegar. E eu vi o que eu esperava. O medo dele não era a viagem. Era a vergonha. Ele tentou pegar o telefone e ligar para alguém, falando alto, com frases soltas, querendo plateia. Eu estou no aeroporto. Estão dizendo que não tem nada aqui. Isso é um absurdo. Eu preciso que resolvam agora. Ele olhou para mim, e o olhar dele era de ódio. Não aquele ódio quente. Aquele ódio frio de quem pensa em como punir depois. Foi nesse momento que ele tentou o último golpe. Ele virou para Patrícia e disse, alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Ela está fazendo isso porque está com problema. Você sabe. Ela está esquecida. Ela não entende o que faz. Eu senti a pele arrepiar. Aí estava. O ataque à minha sanidade. A tentativa de me diminuir para justificar o golpe. A Patrícia abriu a boca e não falou. O silêncio quase voltou para o lugar de sempre. E eu não deixei. Eu tirei o papel do comprovante da bolsa, sem pressa. Não levantei como bandeira. Apenas segurei na altura do meu peito, firme, como quem segura uma certidão. Eu falei para Patrícia, e também para quem estivesse ouvindo. Eu tenho o protocolo. Eu tenho o registro. Eu tenho o comprovante impresso. Eu tenho a lista das compras e os horários. Quem está confundindo as coisas aqui não sou eu. A Patrícia olhou para o papel. Os olhos dela desceram para as linhas. E foi como se alguém tivesse puxado um pano da cabeça dela. Porque ali não tinha opinião. Tinha número. Tinha hora. Tinha carimbo. O Mauro percebeu e tentou arrancar o papel da minha mão. Não com força suficiente para virar escândalo, mas rápido, como ladrão que tenta pegar carteira. Eu puxei de volta na mesma hora. Não toca. A palavra saiu como pedra. E ele parou. Porque, naquele segundo, ele viu que eu tinha testemunha, balcão, supervisor por perto, câmera, tudo. Ele não podia agir como agia na sala da nossa casa. Ele se virou, fingindo indignação. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo como ela está? Uma mulher perto fez uma expressão de nojo e virou o rosto. Não de mim. Dele. E eu percebi que o Mauro estava perdendo algo maior que a viagem. Ele estava perdendo o público. A Patrícia, finalmente, deu um passo para longe dele. Foi pequeno. Mas foi real. E o Mauro sentiu. Ele sussurrou para ela, com raiva. Você vai ficar contra mim agora? Ela respondeu num fio de voz, mas respondeu. Eu não sei mais o que é certo. Eu ouvi aquilo e senti um nó na garganta. Não era vitória. Era luto. Luto pela filha que eu queria ter tido nesses anos.
aquela que teria me defendido com a mesma força que eu defendi ela a vida inteira. O Mauro tentou recuperar o controle de outra forma. Ele pegou o celular e começou a mandar mensagem, rápido, como quem chama reforço. Eu reconheci aquele movimento. Ele ia acionar alguém da família para me pressionar. Ia fazer o teatro do ingrata, do mãe ruim, do velha difícil. Foi aí que meu celular vibrou. Uma mensagem da Carla. Estou aqui. Respira. Se precisar, liga. Eu não respondi na hora. Eu só senti uma calma crescer dentro do peito. Eu não estava sozinha. E o Mauro não sabia disso. Ele voltou ao balcão, mais nervoso. A atendente falou de novo, e eu vi ele bater com a mão no balcão, como criança contrariada. As pessoas na fila começaram a olhar. Algumas desviavam. Outras encaravam. A segurança falou, firme, sem levantar a voz. Senhor, o senhor precisa se acalmar. Se houver tentativa de agressão ou confusão, a gente vai encaminhar para outro procedimento. O Mauro engoliu seco. E foi aí que ele tentou a última cartada. Aquela que ele guardou para situações em que ele não tem mais saída. Ele apontou para mim e disse, alto. Ela é idosa. Ela não está bem. Ela esquece as coisas. Ela nem sabe o que está fazendo. Eu senti o sangue subir, mas eu não deixei virar escândalo. Eu só tirei o celular da bolsa e abri a pasta onde eu tinha deixado tudo organizado. Prints. Datas. Horários. Protocolo. Eu mostrei para o supervisor e para a atendente, sem entregar o aparelho, só mostrando. Eu não esqueci nada. Eu anotei tudo. O supervisor olhou e fez uma expressão curta, de quem entendeu rápido. Senhor, o que a senhora está mostrando são registros consistentes. Isso aqui não é confusão. É documentação. A palavra documentação foi como martelo. O Mauro começou a suar. Ele olhou para Patrícia procurando socorro. Só que, pela primeira vez, ela não correu para salvar ele. Ela olhou para mim. E perguntou baixo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Mãe, você pagou tudo mesmo? Eu respirei fundo. Porque aquela pergunta era o coração da história. Era minha filha percebendo que ela também tinha sido levada. Que ela estava dentro do golpe, mesmo sem enxergar. Eu respondi com honestidade, sem atacar ela. Eu paguei a minha passagem. O resto, ele foi passando no meu cartão. E quando eu pedi para você me mostrar, você me chamou de paranoica. A Patrícia tremeu o queixo. Ela olhou para as crianças. Olhou para o Mauro. E eu vi o que eu nunca tinha visto nela naquela casa. Dúvida. A dúvida é perigosa para um controlador. Porque é a primeira porta que ele não consegue fechar. O Mauro percebeu a dúvida e explodiu, não com grito, mas com veneno. Você vai acreditar nela agora? Depois de tudo que eu faço por você? A Patrícia não respondeu. Ela só ficou quieta. E o silêncio dela, pela primeira vez, não me cortou. Ele cortou o Mauro. Ele virou para o balcão, tentando salvar a viagem como se isso salvasse sua imagem. Então refaz. Eu compro agora. Passa no meu cartão. A atendente olhou para ele com uma calma quase triste. Senhor, para comprar agora, o senhor precisa fazer uma nova compra. Os valores mudam. A disponibilidade muda. E hoje está cheio. Eu vi a cara dele afundar. Porque ali apareceu a fraqueza real do Mauro. Ele não tinha dinheiro para bancar o personagem. Ele só tinha coragem quando era com meu cartão. Ele começou a mexer no bolso, procurou carteira, puxou outro cartão. A atendente tentou passar. Negado. Ele tentou de novo, com outra máquina. Negado. Eu ouvi um homem atrás na fila sussurrar um vixe. Alguém deu uma risada curta, não de deboche, mas de nervoso. E eu vi a vergonha do Mauro virar pânico. Ele ficou olhando para a tela como se a tela tivesse traído ele. A segurança deu um passo mais perto. Senhor, o senhor está alterado. O senhor quer se afastar um pouco? O Mauro respondeu com arrogância, mas a voz já estava falhando. Eu só estou tentando resolver. Só que não era resolução. Era desespero. E desespero faz gente assim falar demais. Ele olhou para mim e soltou.
sem perceber o que estava dizendo. Você tinha a obrigação de ajudar. Você mora na minha casa. Você come na minha casa. Eu senti uma raiva fria subir. Porque aquilo era mentira e chantagem ao mesmo tempo. Eu não morava na casa dele. Eu era a base que segurava a casa deles. E ele ainda queria me fazer sentir dívida. Eu falei baixo. Eu não moro na sua casa. Eu sustento a sua folga faz tempo. A Patrícia arregalou os olhos. Porque ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Só nunca teve coragem de dizer. A atendente entregou para mim mais uma folha, com o resumo do atendimento, e confirmou. Senhora, está registrado. Se a senhora quiser, a senhora também pode formalizar contestação pelo banco com esses documentos. Eu guardei o papel. E naquele instante eu senti algo que eu não sentia havia anos. Eu estava protegida. O Mauro, porém, ainda não aceitava. Ele apontou o dedo para mim e tentou fazer cena. Vocês estão vendo? Ela está destruindo a família dela. Ninguém respondeu. Ninguém defendeu. Ninguém aplaudiu. E quando um homem como Mauro fala e não recebe aplauso, ele murcha por dentro. Ele puxou o braço da Patrícia, querendo sair dali antes que mais gente visse. Ela soltou o braço devagar, como se estivesse se libertando de uma corda. Não. Mauro. Chega. Foi só isso. 2 palavras. Mas eu juro que eu ouvi como se fosse um trovão. O Mauro olhou para ela, chocado, como se não reconhecesse a própria esposa. E eu vi um medo novo nos olhos dele. Medo de perder o controle dentro de casa também. Ele tentou falar, mas não saiu nada. Só um som preso. A máscara dele tinha caído ali, com cartão negado, com protocolo, com segurança, com gente olhando. E eu pensei uma coisa que me deu até tristeza. A queda dele não era só por mim. Era por ele mesmo. Pela arrogância. Pelo orgulho. Pelo rastro que ele deixou. A Patrícia segurou as mãos das crianças e falou, quase num sussurro. A gente vai embora. Eu fiquei parada por um segundo, olhando aquela cena, como se eu fosse outra pessoa vendo de fora. Meu genro derrotado sem pancada, só com recibo. Minha filha, finalmente, com um limite. Meus netos confusos, mas seguros. E eu soube que a parte mais difícil ainda não era o aeroporto. Era o que vinha depois, quando a porta de casa fechasse e o Mauro tentasse punir todo mundo pelo vexame. Eu puxei minha mala e caminhei atrás deles por alguns passos. Não para ir junto. Para garantir que eu saísse dali inteira. E enquanto eu caminhava, eu senti meu celular vibrar de novo. Era uma mensagem. De um número que eu não tinha salvo. E o texto era curto. Eu sei quem ele é. Ele fez isso comigo também. Naquele instante, eu entendi que o Mauro tinha um histórico. E que minha justiça não ia ser só uma resposta. Ia ser um fim. Eu fiquei parada no meio do saguão com a mala ao meu lado, olhando aquela mensagem como se ela fosse um aviso do destino. Eu sei quem ele é. Ele fez isso comigo também. Meu coração deu um salto, mas minha cabeça ficou fria. Porque ali, naquele segundo, eu entendi que o Mauro não tinha me escolhido por acaso. Ele tinha um padrão. E gente com padrão sempre deixa rastro. Eu não segui a Patrícia até a saída. Eu não queria mais aquela posição de ir atrás, segurando as pontas. Eu virei para um canto com calma, encostei numa coluna, e respondi só o necessário. Quem é você? E o que ele fez com você? A resposta veio rápida, como se a pessoa estivesse esperando anos por esse momento. Meu nome é Sônia. Eu era vizinha de vocês, antes de me mudar. Ele pegou meu cartão uma vez, disse que era para uma emergência. Depois foi compra, depois foi assinatura, depois foi humilhação. Eu fiquei com vergonha e calei. Mas eu guardei prints. Eu fechei os olhos por um segundo. Não por tristeza. Por raiva quieta. Aquela raiva que não explode. Aquela que organiza. Eu pedi para ela me encontrar ali mesmo, no café do aeroporto. Eu sentei com a mala ao lado e esperei olhando as pessoas passando, como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro eu já estava montando o quebra-cabeça. A Sônia chegou com o rosto tenso, mas com os olhos firmes. Ela não veio para chorar. Ela veio para encerrar.
Ela sentou, tirou o celular da bolsa e me mostrou. Era o mesmo padrão. Compras pequenas virando grandes. Frases doces virando corte. E o principal, o rastro. Ela tinha mensagens dele pedindo cartão, ela tinha confirmação de compra, ela tinha até um áudio em que ele dizia que era só para ajudar a família. Eu olhei para aquilo e senti uma coisa estranha. Um alívio triste. Porque eu não era louca, não era paranoica, não era velha confusa. Eu era uma mulher usada por um homem que sabia usar gente. Eu agradeci a Sônia e pedi que ela me enviasse tudo por e-mail. Eu disse que também tinha provas, protocolos, comprovante impresso do cancelamento, prints e o pedaço do cartão de embarque rasgado. Ela respirou fundo e falou uma frase que ficou em mim. Se você tiver coragem, ele cai. Se você voltar atrás, ele volta pior. Eu não discuti. Eu só assenti. Porque eu já tinha decidido. Eu só precisava escolher o jeito certo para não me destruir no processo. Quando eu saí do café, a Patrícia me ligou. A voz dela estava quebrada, mas ainda presa naquele medo antigo. Mãe, vem para casa. Vamos conversar. Por favor. Eu parei de andar e respondi com calma. Eu vou conversar. Mas não na sua casa. E não com ele do lado. Ela ficou em silêncio. E eu senti, pela primeira vez, que o silêncio dela estava mudando de lugar. Não era mais o silêncio que me abandonava. Era o silêncio de quem percebe que não manda em mim. Eu liguei para Carla. Pedi que ela me encontrasse na minha casa, não na deles. Eu não queria voltar para o ninho do Mauro. Eu queria ficar onde eu tinha controle, onde os papéis eram meus, onde a chave era minha. Cheguei em casa com a mala ainda fechada. Aquela mala parecia uma promessa. Não de Disney. De liberdade. Antes de qualquer coisa, eu troquei as senhas de novo. Confirmei bloqueio de cartão. Separei todos os documentos numa pasta única. E escrevi uma lista do que eu faria na manhã seguinte, sem pressa e sem improviso. Primeiro, contestação no banco com tudo anexado. Segundo, boletim de ocorrência com os registros. Terceiro, notificação formal para impedir que meu nome fosse usado de novo. Eu não estava fazendo isso para me vingar. Eu estava fazendo isso para me proteger. E para impedir que outra mulher virasse o próximo cartão com pernas. No fim da tarde, a Patrícia apareceu na minha porta sozinha. Sem o Mauro. Só isso já dizia muito. Ela entrou com os olhos inchados, olhou minha sala como se estivesse vendo pela primeira vez, e falou baixo. Ele disse que você destruiu a viagem. Mas eu vi o cartão dele ser negado. Eu vi a cara dele. Eu vi o jeito que ele falou com você. Eu não consigo mais fingir. Eu sentei na poltrona e apontei para a cadeira na minha frente. Então, senta e escuta. Sem desculpa pronta. Eu contei tudo. Desde as compras, os protocolos, a ligação para a companhia, o papel achado no lixo, a frase dele no telefone achando que eu não ouvia. Contei do momento em que ele rasgou meu cartão de embarque. Contei do que doeu mais. O silêncio dela. A Patrícia começou a chorar. Choro de gente adulta que percebe que errou feio. Ela tentou se explicar, falou de medo, falou de cansaço, falou que ele mudava quando fechava a porta. Eu ouvi. Eu não fui cruel. Mas eu fui firme. Medo explica. Mas não apaga. E eu não vou mais pagar o preço do seu medo. Ela levantou a cabeça, como se aquela frase tivesse acordado uma parte dela também. O que você vai fazer agora, mãe? Eu respondi a verdade. Eu vou formalizar tudo. E eu vou recuperar minha vida. Se você quiser ser minha filha de verdade, você vai precisar escolher. Não com palavras. Com atitude. Ela assentiu devagar. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi minha filha como mulher. Não como menina se escondendo. 2 dias depois, o telefone do Mauro tocou. Eu não estava na casa deles, então eu não vi a cena com meus olhos. Mas eu ouvi pela voz da Patrícia no meu viva voz, tremendo. Mãe, o banco ligou. Disseram que abriram contestação. Pediram esclarecimento. E falaram que pode virar investigação por uso indevido. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Não era alegria. Era justiça chegando com a roupa da lei. Na mesma noite,
O Mauro apareceu na minha porta. Ele veio sem gritar. Veio com a máscara de homem educado, tentando parecer arrependido. Ele começou com a frase que todo manipulador usa quando percebe que perdeu. Nair, vamos conversar como adultos. Eu olhei para ele e pensei em todas as vezes que eu engoli calada para manter a paz. A paz que só existia quando eu obedecia. Eu respondi simples. Eu conversei com um adulto no aeroporto. Você rasgou meu cartão. Isso não é conversa de adulto. Ele tentou mudar o tom, tentou me culpar, tentou dizer que era para o bem da família. Eu não discuti. Eu abri a porta só o suficiente para ele ouvir e disse a frase que eu guardava desde o aeroporto. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu não aceito mais. Ele ficou parado, com raiva e medo misturados. E ali eu vi a fraqueza dele inteira. Ele só era forte quando a vítima não tinha papel. Eu fechei a porta. Na semana seguinte, eu sentei com a Carla e com a Sônia e organizei tudo. Cada print, cada data, cada valor. Eu fiz do jeito que eu sempre soube fazer, mesmo quando a vida tentou me convencer do contrário. E então eu fiz a parte mais importante. Eu não escondi mais de mim. Eu voltei a ser Nair. Não a avó que resolve tudo e não é vista. Não a mulher que aceita migalha para não perder neto. Eu continuei amando meus netos, mas sem deixar que amor virasse algema. Quanto a Disney, eu ainda não fui. Não naquela data. Não daquele jeito. Mas eu deixei a mala guardada num canto do meu quarto, pronta. Porque agora eu sei que a viagem não é só para um lugar. A viagem é para dentro da gente, quando a gente decide voltar a existir. E se tem uma coisa que eu aprendi tarde, mas aprendi, é isso. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.